As leis da igreja, por acaso são maiores que os mandamentos de Deus? Por acaso é Deus menor do que a igreja? No vídeo de hoje é sobre isso que iremos falar. Os mandamentos da igreja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Caríssimos irmãos, hoje nós vamos tratar de um tópico muito importante da nossa fé, os mandamentos da Igreja. São tão importantes que norteiam nossa vida como cristãos católicos. Porém, não nos assustemos, muitos de nós nos esquecemos às vezes de as cumprir. A princípio podemos pensar: quantos são essas leis da igreja? Para que servem? O que interferem na minha vida? Pois bem, a igreja, como mãe e mestra, guia e ajuda seus filhos na caminhada rumo ao céu. A igreja não quer que nenhum de seus filhos seja condenado, mas sim que todos alcancem a glória eterna, a Jerusalém celeste. Portanto, a igreja nos propõe tais leis para que nós busquemos cada vez mais e ela nos ajude através deles a salvarmos as nossas almas. Portanto, nos perguntamos de novo: quantas são as leis da igreja? São muitos as leis da igreja. Porém, nós podemos colocar como 6, como sendo as principais delas. Pois bem, iniciamos falando agora quais são essas 6. A primeira, assistir à missa, às missas dominicais e as de preceito completas. A segunda, confessar os pecados mortais ao menos uma vez no ano. A terceira, comungar pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Na quarta, jejuar-se e abster-se de carne como manda a Santa Igreja. Na quinta, ajudar a Igreja nas suas necessidades materiais. E na sexta, a observação das leis do matrimônio. Portanto, meus irmãos, para melhor compreendermos tais leis, vamos adentrar e conferir cada uma delas. O que a Igreja nos propõe e nos ensina. A primeira: observar, assistir à missa nos domingos e festas de guarda. Nos perguntamos: a partir de que idade esse preceito é válido? Essa lei é obrigatória? A partir dos 7 anos de idade, essa lei já deve ser observada. Assistir às missas completas, aos domingos e festas da guarda. O que são essas festas de guarda? São alguns dias do ano que a igreja santifica em louvor de nosso Senhor, de sua Mãe Maria Santíssima e dos santos. Quantos são esses dias definidos? 10 são esses dias. Para os que não se recordam, como também não são obrigados a decorá-los, anote num caderninho, anote num papel, pregue na porta da geladeira. São esses 10 dias. Santíssima Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, a Imaculada Conceição de Maria, no 8 de dezembro, Corpus Christi, Natal. E também existem algumas que foram transferidas para o domingo para facilitar e ajudar os fiéis na sua melhor participação e espiritualidade, que é a Epifania, a Ascensão, a Assunção de Maria, todos os santos. Porém, no Brasil, as duas últimas
a nona e a oitava e o décimo dia de preceito, que é São José e os apóstolos São Pedro e São Paulo, não são de guarda, porém no Brasil não são obrigatórios, não foram transferidos para o domingo. Ou seja, somos convidados a participar, mas não de forma obrigada. São José e os apóstolos São Pedro e São Paulo. Estes são os dias de guarda que nós somos convidados a observar. No segundo mandamento da igreja, nós devemos observar a questão do jejum e da penitência que a igreja nos manda. O Senhor, no Evangelho, nos recomenda para que nós façamos penitência, para purificar-nos e nos prepararmos para a vida eterna. Portanto, a igreja, para nos ajudar, fixou um mínimo para que nós possamos cumprir tais penitências, mortificações, jejuns. E o que a igreja nos ensina? Ela recomendou que na sexta-feira, assim como na sexta-feira nos recordamos da morte do Senhor, todas as sextas-feiras do ano são sexta-feiras penitenciais. Ou seja, todas as sextas-feiras a igreja nos pede para observarmos a abstinência de carne. Portanto, ela, como mãe e mestra muito admirável, nos ajudou e conferiu as conferências dos bispos do Brasil, ou de todo o mundo, que alterassem de acordo com a necessidade. Portanto, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, observou a importância da abstinência de carne na sexta-feira. Porém, ela colocou que nós pudéssemos alterar por outra coisa, tais como obras de caridade, exercícios espirituais de piedade, como também outras orações, que também cumprem com esse preceito. Portanto, a igreja também coloca 2 dias obrigatórios de abstinência e jejum, que são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Nós somos obrigados a observar o jejum e a abstinência nesses 2 dias, só que, porém, esses 2 dias nós não podemos trocar. Mas nós também podemos reparar que no Brasil existe uma grande quantidade de pessoas em diversas situações de vida. A igreja nos ensina que algumas dessas pessoas estão dispensadas do preceito, tal como doentes e pessoas que trabalham com materiais pesados, trabalhos pesados, como também pessoas em estado alarmante de pobreza, estão dispensados de tais preceitos. Como nós falamos da idade no primeiro mandamento, a partir dos 7 anos, nos perguntamos agora de novo, a partir de que idade devo começar a observar o jejum e a abstinência? A lei da abstinência aplica-se a partir dos 14 anos e a lei do jejum se aplica dos 18 até os 60. Observando que a lei da abstinência é dos 14 anos até o fim da vida e a lei do jejum dos 18 aos 60 anos. Entendendo agora esse espírito de jejum e abstinência, nós entramos no terceiro mandamento, que é a confissão. A igreja nos recomenda que confessemos ao menos uma vez ao ano. Porém, nós sabemos que nós somos pecadores e que não pecamos apenas uma vez no ano, 2 vezes, mas várias vezes. Então a igreja nos recomenda também buscar sempre o sacramento da reconciliação quando caímos. O sacramento da reconciliação não é apenas para os pecadores, mas também para os santos. Todos devem buscar o sacramento da reconciliação. Reconciliar-se com Deus é um ato de amor. Reconciliar-se com Deus nos ajuda na caminhada, nos fortalece e nos impele a chegar cada vez mais, com fé e confiança, no reino dos céus. Portanto, a igreja nos recomenda que ao menos uma vez, mas que o busquemos recorrentemente. Agora, uma lei que está ligada à outra,
confissão e que automaticamente está ligada a ela, a recepção da comunhão. A igreja nos recomenda, assim como na confissão, a recebermos uma vez ao ano, pelo menos, na Páscoa da Ressurreição. Mas nós bem sabemos que sem alimento nós não podemos continuar. Daí surge outra pergunta então, mas se ela coloca que eu devo receber uma vez e você acabou de dizer que nós necessitamos sempre do alimento, então quantas vezes eu devo receber a comunhão no ano? Eu devo receber a comunhão anualmente o quanto me convém, diariamente, semanalmente, mensalmente, sempre observando que é necessário para a recepção da comunhão a confissão prévia dos pecados, porque é necessário que eu esteja em estado de graça para que eu receba a Sagrada Comunhão. E, recebendo a Sagrada Comunhão, eu cumpro com a lei da igreja que me pede que comungue ao menos uma vez ao ano. Encerrando tal lei, entramos na quinta lei da igreja, que é ajudar a igreja nas suas necessidades. Que necessidades são essas que a igreja pede a nossa ajuda? Tanto espiritual quanto material. Nós devemos ajudar a igreja materialmente naquilo que ela necessita, para ajudar, seja no serviço com o prédio, o serviço da caridade, mas também rezar pela igreja e pelo seu bem, pelos seus ministros, pelos seus irmãos de igreja e de comunidade. Rezar sempre, ajudar a igreja também, mas, sobretudo, ajudar a igreja também na contribuição econômica. E quanto eu devo dar à igreja? Não existe uma resposta. Eu dou aquilo que meu coração quer dar. Você define o tanto. O que seu coração pede, o que a sua caridade te leva a fazer. Você ajuda a igreja com aquilo que você pode. Mas, sobretudo, ajude a igreja rezando por ela, rezando por seus ministros, rezando por seus irmãos de comunidade, para que todos, com a graça de Deus, alcancem o reino celeste, a Jerusalém eterna. E por último, mas muito importante, o sexto mandamento, que é muito desconhecido entre os nossos irmãos. Que mandamento é esse? Sobre as leis do matrimônio. A igreja recomenda que aqueles que estão devidamente preparados e possuem todos os pré-requisitos, que contraiam o matrimônio. O matrimônio é válido se assistido por um sacerdote ou pessoa autorizada, diácono ou uma testemunha qualificada, mediante a presença de duas testemunhas e do consentimento dos noivos, essas pessoas contraem o matrimônio. Portanto, a igreja também estipula uma idade mínima para que possamos receber tal sacramento e obedecer a tal lei. Para o noivo, a exigência mínima é de 16 anos. Já a noiva, a exigência mínima é 14 anos. Porém, nós podemos nos assustar com tão baixa idade. Porém, a igreja também acompanha o Estado. O Estado, naquele Estado onde a idade tem que se alcançar a maioridade, a igreja também acata. Portanto, essas são idades mínimas. Porém, não existe idade máxima. Ela só nos pede que contraímos o matrimônio devidamente preparados. Portanto, o autor do livro também nos conta uma curiosidade, que é necessário dispensa em 2 casos para contrair o matrimônio: consanguinidade e casamento misto. São palavras difíceis um pouco, mas vamos lá. A consanguinidade é quando a sua esposa ou seu marido possui laços de sangue, ou seja, é um parente próximo. Nesse caso, é necessário uma autorização especial do bispo para que ocorra o casamento. E o segundo, o casamento misto, é um casamento de um católico com uma pessoa de outra denominação religiosa.
também é necessária a autorização do bispo para que ele possa ocorrer. Lembrando que, se nesse casamento misto, um dos membros, logicamente, é católico, ele deve demonstrar a fé e educar os seus filhos na fé católica. Por isso que a igreja recomenda e explica a necessidade e uma recomendação de que um católico se case com outro católico, para facilitar tanto a sua vida conjugal, tanto a sua vida espiritual e a educação dos seus filhos. Portanto, estes são os 6 mandamentos principais da igreja. Recordando, como eu falei no início, que são vários, mas são esses os fundamentais. 6 são eles. Portanto, agora nós vamos recordar quais são e o que são de forma bem breve. Uma síntese. O primeiro mandamento: assistir à missa aos domingos e festa da guarda. As festas da guarda são 10. Algumas transferidas para o domingo, outras não. A segunda, o jejum e a penitência. E a abstinência. A abstinência a partir dos 14 anos até o fim da vida. O jejum de 18 a 60 anos. A igreja nos recomenda o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. A abstinência em todas as sextas do ano. Depois, a confissão anual. É necessário que eu me confesse ao menos uma vez no ano. Porém, quando eu cair em pecados, eu também posso recorrer à confissão, o que é recomendado pela Santa Igreja. A comunhão, ao menos uma vez ao ano na Páscoa da Ressurreição. Mas, como nós necessitamos do alimento, a Eucaristia também nos fortalece na caminhada rumo ao céu. Ou seja, eu posso receber a Eucaristia semanalmente, diariamente, anualmente. A quinta lei da igreja: ajudar a igreja em suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Rezar pela igreja e também ajudar a igreja com o material, com aquilo que nós podemos contribuir para ajudá-la. E no sexto, as leis do matrimônio. Lembrando que é necessária a dispensa do bispo em 2 casos: consanguinidade e casamento misto. A idade mínima para o esposo 16 e para a esposa 14. Portanto, essas são as leis da igreja, que nos ajudam a observar a nossa caminhada, nos guiar rumo a Jerusalém Celeste, a glória eterna. As leis da igreja não são maiores que as de Deus, porém, elas nos apontam para a lei de Deus. Podem reparar que todas as leis da igreja nos apontam para os 10 mandamentos. Portanto, as leis da igreja não são maiores que os 10 mandamentos, mas nos ajudam, nos recordam eles. Ambos nos são ensinados para que facilite a nossa vida espiritual e nos ajude a caminhar, fortalecer e amparar. E a igreja, que nos recomenda tais leis, nunca nos desampara. Ela está sempre ao nosso lado, caminha conosco, nos aponta para o céu. E este céu é onde ela quer que todos os seus filhos cheguem, com a graça de Deus e o auxílio dos santos e santas de Deus. Caminhamos firmes, fortes e confiantes, observando tais leis e caminhando rumo a Jerusalém Celeste, onde lá seremos felizes e contemplaremos a Deus face a face. Que Deus nos ajude. Nos acompanhe nos próximos vídeos da Fé Explicada. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos a nossa Fé Explicada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.